O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. A graça e a paz do Senhor Jesus novamente. Vamos agora começar a nossa Escola Bíblica Dominical. Seja bem-vindo, à IBD aqui, da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Você que está presente, você também que está nos assistindo. A gente vai falar de um tema polêmico hoje. Mais ou menos. Julgamento. Podemos julgar outras pessoas? Será que é válido o julgamento? Que tipo de julgamento? Tem aquelas frases de efeito evangeliquez, Só Deus pode me julgar. Talvez, se não entender o contexto, realmente é só Deus pode julgar, mas em que intensidade? Isso aqui nós não podemos julgar. A gente vive hoje no mundo de não julgue o outro, não julgue o próximo. Você está julgando. E realmente existe esse caminho, existe esse contexto de julgamento, mas também existe, segundo as Escrituras, um chamado de Deus para nós, para que nós julguemos. E o julgamento, ele nada mais é do que a interpretação que nós fazemos do mundo em que vivemos. Só para você entender, abre comigo em Mateus capítulo 7, vai ser um dos nossos textos, você também de casa, abre Mateus capítulo 7, a gente vai falar sobre como é necessário o julgamento, mas como ele deve ser feito. Eu quero ler Mateus capítulo 7 e depois nós vamos ler Mateus capítulo 10 também. Mateus 7, a partir do 1 diz assim: Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido vos medirão também. Porque vês tu o arqueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o arqueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o arqueiro do olho do teu irmão. Até aqui. Esse texto que está colocado no contexto do Sermão do Monte, quando Jesus retrata o Sermão do Monte, que são princípios espirituais para a vida no reino, oração, não julgar, depender do Senhor, não andar ansioso, enfim, várias recomendações e lições que o Senhor faz no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Agora, este texto aqui, ele é muito usado para dizer assim: está vendo? Você não pode julgar o próximo. Mas na verdade, a premissa do texto não é que eu não posso julgar o próximo. É que o problema é quando eu julgo o próximo como Deus julga o outro. Esse é o problema. Por isso que o nome do nosso estudo hoje é Julgando os Outros, : o perigo de brincar de Deus. Então, o grande problema do julgamento equivocado é quando nós queremos julgar o outro no mesmo nível, ou trazer uma sentença que só Deus pode fazer isso, que só Deus pode tratar dessa forma. Se você lê o texto com atenção, ele não está proibindo que o outro vai lá e confronte, porque essa ideia de tirar o arqueiro, tem a ideia de confrontar. Então ele está dizendo assim: você pode intentar no erro de querer confrontar o outro, sem ao menos você se confrontar também. E é interessante que os verbos usados aqui nesse texto, eles são verbos que dão a ideia de continuidade. Quer dizer, se eu me avalio corretamente, eu vou ser mais sensível ao julgar o outro, ou ao avaliar o outro, ou a confrontar o outro. Por quê? Se eu me coloco adequadamente no julgamento bíblico, ou no julgamento da palavra, eu não serei arrogante ou soberbo, ou vou ter a tendência muito mais de agir com graça para mim e condenação para o outro. Então a grande questão aqui, esse desafio não é em que eu não possa. O grande desafio é, você está também no mesmo processo, avaliando a sua vida, avaliando o seu coração, para que você seja um instrumento de Deus em ajudar o outro no crescimento específico que ele precisa. Isso é importante a leitura no texto. Tanto porque no final dos versículos, Jesus diz: tira primeiro a trave do teu olho. Isso daqui não é uma proibição
de não ir lá e tirar o arqueiro, ajudar o outro, mas a ideia é tentar fazer isso debaixo de uma religiosidade sem vida, sem efetividade, comportamental simplesmente, e não estar avaliando o próprio coração nesse processo de confronto com relação ao outro, tá? Agora, a grande questão, até a gente chegar em algumas aplicações mais práticas, mas a grande questão é o julgamento. Ele é necessário no contexto de mundo que nós vivemos, né? Ao interagir com pessoas, com coisas, com negócios, né? Se você não tiver o mínimo de sensibilidade de interpretar as pessoas e julgar aquilo ali, você vai cair em cilada constantemente. Você vai fazer um negócio, vai comprar um carro, você acredita em tudo que o cara diz para você sobre o carro. Eu não posso julgar. Ele está falando a verdade. O que vai acontecer? Você vai comprar o carro, no mínimo vai vir com o motor fundindo. Se o cara quiser fazer isso, né? Você vai se relacionar com alguém, né? Você vai conhecer alguém. Você tem que avaliar aquela pessoa. Então nós não vivemos num mundo sem a necessidade da contemplação da avaliação. Nós avaliamos constantemente. Avaliamos as respostas que damos, a forma como nós nos relacionamos com as pessoas. Isso é, de certa forma, um julgamento. Eu estou julgando o todo para saber como eu me comporto diante dessa situação. Olha comigo Provérbios 8. Volta lá no texto um pouquinho, a gente vai ler alguns versículos. Provérbios capítulo 8. E nós vamos ler o versículo 12. Provérbios 8, 12. É um texto que vai nos ensinar algumas coisas, que diz exatamente o seguinte, Provérbios 8, 12. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimento e de conselhos. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu as aborreço. E aí então tem versículo 14, meu conselho é o conselho, a verdade e a sabedoria, eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Então esse aspecto que o relacionamento em Provérbios traz para a gente é muito intenso quando ele diz assim, haja com prudência, haja com diligência. E é muito colocado, por exemplo, né, principalmente nos primeiros capítulos, você tem o rei Salomão chamando a atenção do filho dele constantemente, querendo ganhar o coração daquele jovem, porque ele não está conseguindo interpretar, julgar corretamente os relacionamentos, o mundo. Porque ele fala assim, cuidado com a mulher adúltera, ela destila mel, mas ela vai matar você, ela vai te roubar, ela vai acabar com a sua família. Então ele começa a falar num nível de alguém que não tem a concepção do julgamento da vida. De julgar, de relacionar, de avaliar as pessoas, como eu disse, adequadamente por meio da palavra, e principalmente porque nós vivemos num mundo mau. Nós vivemos num mundo onde muitas vezes a intencionalidade dos relacionamentos, elas são prejudiciais. Não é para você viver ressabiado, né? Qualquer coisa, desesperado. Mas é para que você entenda que a sabedoria divina, ela oferece para você aspectos que você pode entender em como você se relaciona num mundo completamente caído. O próprio Senhor nos lembra que nós devemos ser simples como a pomba e astutos como uma serpente. Não é assim que o texto fala? Não é uma questão equivocada de uma inclinação para o mal, né, na astúcia, mas é entender esses relacionamentos, a vida, o contexto em que vivemos, para que nós possamos então responder adequadamente. Como exemplo que eu dei, se você compra alguma coisa, você não avalia corretamente, se você tem um relacionamento com alguém, não avalia, isso é um problema. Então, embora julgar seja uma parte normal e necessária da vida, julgar, o julgamento, a avaliação, a interpretação da vida, dos relacionamentos, do contexto, é uma parte normal da vida do homem, da vida do ser humano. O próprio Cristo contempla isso, a palavra do Senhor. O grande problema é quando nós começamos a julgar os outros de uma forma errada. Aí que se torna a brincadeira perigosa de tentar ser Deus. Em que sentido? Quando eu julgo o outro e eu não me coloco nesse julgamento também, ou seja, eu não avalio o meu coração e eu começo a buscar a intencionalidade do porquê ele está fazendo aquilo. Então eu não tenho todas as informações, mas eu escuto a respeito daquela pessoa, eu vejo uma atitude dela, mas efetivamente eu não sei o contexto que está acontecendo. E aí então eu passo a julgar aquela pessoa, está vendo? Ela fez isso por causa disso, mas eu não tenho os fatos para aplicar esse tipo de julgamento. Essa passagem, como nós lemos de Mateus 7, ensina
quando avaliamos e julgamos outras pessoas pecaminosamente, né? E aí, o que isso traz a ideia? Os julgamentos, eles devem ser feitos, né, obviamente, a partir de uma inclinação da palavra de Deus. E é interessante que em alguns momentos das Escrituras, nós vemos que esse julgamento antecipado aconteceu também. Vou dar alguns exemplos aqui para você poder entender. Por exemplo, aqui, em 1 Samuel, nós lemos que o sumo sacerdote fez um julgamento, Eli, na verdade, né, fez julgamento de quem? De Ana. Ana estava orando com os lábios, né, sussurrando, e ele fala assim: você está bebendo nesse horário do dia? Né? Você está bêbada. Então é o julgamento crítico, mas Eli não tinha o quê? Os fatos. Ele não sabia o que estava acontecendo. E aí ela vira depois e fala: é a alma amargurada, Senhor. É uma alma que está em tristeza pedindo a Deus socorro. Então a falta de informação e de condição de Eli retrata a questão de que ele não consegue avaliar de forma correta, e ele torna então um julgamento. Por quê? Por uma observação, ele avaliou o coração daquela mulher, que ele não tem capacidade para isso. Um outro exemplo é quando Jesus estava fazendo milagres e curando cegos. Os fariseus, de forma obstinada, né, fechado nos seus olhos e no seu entendimento, diz que Jesus estava servindo a quem? Ao diabo. Então eles não conheciam, eles não tinham as informações, e eles então julgam o Senhor em Mateus capítulo 12 de uma forma equivocada, né? E hoje isso se tornou muito mais prático, não é prático, mas muito mais intenso, porque veja bem, nós julgamos pessoas hoje quando ela não responde o WhatsApp para a gente. É ou não é? Você manda para a pessoa um WhatsApp, ela demora 3 dias, por que essa pessoa não responde? Você encontra, mas você cobra. A gente fala assim: fulano, eu tenho uma vida além de aquilo que nós chamamos. Então nós julgamos facilmente, criticamente as pessoas hoje, né? Porque nós temos uma expectativa delas no mundo, né, da informação, no mundo onde nós trocamos, e quando as pessoas não atingem a minha expectativa, mesmo que eu não tenha as informações, a gente fala assim: mas por que você fez isso? Então a gente categoriza, a gente conta para o outro o que a pessoa fez, por que ela fez, qual que é a motivação do coração dela, sem saber efetivamente qual realmente o motivo daquele coração. Então, nós temos uma inclinação pecaminosa e favorável à questão do julgamento, e esse julgamento constante, né? Em vez de julgar os outros criticamente, o que é o julgamento crítico? É um julgamento que não leva em considerações as informações necessárias. Ele não tem todas as informações, e ele traz uma palavra final sobre o caráter daquela pessoa. Agora, a Bíblia, como eu disse, ela nos chama para o julgamento, mas ela nos chama para um julgamento amoroso, um julgamento que demonstra, né? E fazer um julgamento amoroso significa a ideia, né, de acreditar a respeito do melhor daquela pessoa e de acreditar naquilo que ela fala com relação à vida, com relação às suas informações, né? Ou seja, julgar caridosamente ou amorosamente alguém é você, no mínimo, relevar o contexto, as informações, né? E ter, na verdade, interpretar, no mínimo, as questões básicas da decisão que aquela pessoa tomou, antes de dizer para ela por que ela tomou aquela decisão. E é fácil para a gente, assim como outros personagens da Bíblia, a gente acabar lançando uma informação. Às vezes a gente faz isso, né? A gente julga e depois a pessoa vem e se explica. Ou a gente toma uma decisão equivocada baseado num comportamento ou no que alguém falou. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você que está aqui e para você que está em casa. Você já não gostou de alguém sequer, sem nunca se relacionar com essa pessoa? Porque você escutou alguém dizendo que aquela pessoa não era legal? Já aconteceu isso com você? Sim ou não? Ninguém vai falar, né? Mas é verdade, nós somos assim. Nós criamos, né? Quantas vezes a gente escuta a pessoa falar assim: nossa, quando eu te conheci eu achei que você era tão diferente do que você é. Mas por quê? Porque fez um julgamento, escutou o julgamento de outro, mas não interpretou realmente os fatos que estavam acontecendo ou com relação. Os julgamentos de amor também são um ato de obediência a Deus, como nós vimos no próprio Mateus 7. Deus não nos proíbe de julgar, Deus nos proíbe de julgar criticamente, de uma forma que demonstre o próprio Deus julgando, que conhece, né, efetivamente o coração daquela pessoa. Primeiro, nós devemos
assumir a responsabilidade por qualquer contribuição que possa ser feita no julgamento de alguém. Pedir perdão, se arrepender, entender aquele processo com relação a isso. Então a nossa responsabilidade de julgar os outros é reforçada nas Escrituras, mas o elemento principal é o amor. E aí você tem também o outro lado da moeda, né? Qual que é o lado da moeda? Onde as pessoas não aceitam mais ser confrontadas. E elas dizem que elas não são confrontadas, ou que você não pode confrontar, porque você não pode julgar. Então existe uma dúvida, um equívoco entre o que é um julgamento, o que é uma confrontação e o que é um julgamento crítico. Mais uma vez, só para a gente ficar bem claro na nossa mente, a Bíblia não nos proíbe de julgar, a Bíblia nos proíbe de julgar como Deus julga o outro. Se colocar no lugar de Deus e não ter os fatos, não passar pelo processo e simplesmente conceber na nossa expectativa o que o outro está pensando, sem ter as informações. É claro que Deus não precisa, porque Ele conhece todas as coisas, Ele sabe, Ele sonda os corações. Então isso é importante dentro desse aspecto. Agora, nós somos rápidos no julgamento, né? Então a gente está olhando e aí a gente sempre, às vezes, usa aquela informação. Não, eu estou dizendo para ajudar você, né? Mas na verdade é uma crítica que a gente quer atacar o outro. E existem limites, né, para o julgamento no amor. O que isso significa? Nós devemos, né, ter o limite, e como eu disse, esse limite é exatamente de não querer sondar profundamente o coração e colocar o caráter junto com aquela atitude, muitas vezes de forma equivocada, sem saber ou sem ter as informações adequadamente. Aí o texto, ou o estudo aqui, mostra para a gente também 3 julgamentos que nós devemos evitar dentro da nossa vida cristã. Primeiro, nós devemos evitar o julgamento sobre a qualidade dos outros, né? Quando nós desenvolvemos críticas ou uma atitude crítica com relação à qualidade das outras pessoas, nós negligenciamos muitas vezes o valor que essa pessoa tem no contexto que ela está e no que ela faz em comparação com outra pessoa. Em que sentido? Julgamentos equivocados, como quem toca melhor um piano. É um julgamento equivocado. Quando você pega músicos e você os colocam ali, pode ser que alguns tenham maior habilidade e outro menor habilidade, mas alguns têm a sua própria característica de tocar o instrumento. Nem todos são iguais. Não quer dizer que a gente não possa ter preferência. A gente não pode menosprezar o trabalho do outro em detrimento da comparação de como o outro está tocando. Porque tem outras pessoas que gostam. Então, eu não tenho essa questão de, eu gosto mais disso, ok, eu posso gostar mais disso daqui. De alguém tocando do que do outro, de alguém, estou dando um exemplo que a gente está aqui próximo, dá para ver, mas pode ser qualquer outra coisa na vida. A preferência, ela pode ser feita, mas ela não pode questionar a qualidade que o outro está fazendo, no sentido de, está vendo, acho que ele faz assim, porque o coração dele é assim. Nós não sabemos exatamente, né, inclusive a história daquela pessoa com relação àquilo que ela faz e como que ela se desenvolveu, e atentar-se simplesmente pelo julgamento da qualidade faz com que nós pecamos, né? Um julgamento crítico procura e se alimenta de outro, né? E do caráter da pessoa é continuamente diminuído, que envolve questão de soberba também. Quando eu me coloco, né, melhor do que o outro, numa crítica de diminuir a sua capacidade, o seu trabalho, o seu envolvimento, e isso envolve questão de comparação, não só às vezes de habilidade, mas do caráter. E aí a gente passa então a dizer coisas e a fazer críticas tão ásperas, usar a nossa língua de uma forma indevida, não para edificação, porque simplesmente entendemos que aquilo não está adequado ao que nós gostamos, o que nós zelamos. Então perceba bem que isso é um problema, que nós lidamos o nosso coração, porque é mais fácil a gente ser inclinado a amar pessoas, a se relacionar com pessoas no sentido de preferência particular e não de mandamento de mutualidade, né? Eu devo amar a todos igualmente. Eu devo entender o serviço de todos, pensando, né, na igreja, como um ato de edificação do corpo para a glória de Deus, e eu sou beneficiado por isso. Então, nós temos que tomar cuidado com esse tipo de julgamento, quando nós julgamos a qualidade daquela pessoa. Um outro julgamento que nós fazemos é que nós devemos tomar cuidado para julgar, ou para não julgar, na verdade, os outros,
com relação às suas palavras e às suas ações, né? Ou seja, ouvimos rumores de conversas de outras pessoas, né? Quer dizer, o fulano disse isso daqui. E hoje, com o mundo informatizado que temos, isso acontece muito, né? As pessoas pegam trechos, né? Você quer ver um pecado que nós cometemos muito? É ficar repassando informações no WhatsApp sem saber do contexto. Não é verdade? Às vezes eu recebo uma coisa lá, aconteceu isso daqui, eu falo, mas acho que não aconteceu não. Eu vou lá naquele negócio de mentiras e verdades lá que tem, né? E você vê que é mentira. Então, a gente acaba julgando o outro, que é o que acontece muito, né? E hoje isso é muito propenso na visão política do nosso país, na visão social, em muitas áreas. Onde nós não sabemos tudo, porque não podemos saber tudo, né? Agora, só que aí de repente, né? No ambiente muitas vezes hostil, né? Se levantou tantos profissionais que estavam escondidos, a gente nem sabia que eles tinham diplomas. Cientista político, né? Medicina, e dizendo, não, é isso daqui. Por quê? Porque o meu vizinho, que escutou o vizinho dele, de uma mensagem do WhatsApp de um profissional lá, né, do interior de São Paulo, que recebeu a informação dentro lá do contexto dele, quer dizer, gente, aí você cria toda uma teoria a respeito de alguém, de uma ação, de uma circunstância, sem efetivamente fazer o quê? Apurar os fatos. Isso é um julgamento crítico, pecaminoso. Inclusive, fofoca. Porque nós passamos uma informação o qual nós não temos a habilidade e nem como confirmar aquilo na sua categoria intensa. Então perceba que ao evitarmos esse tipo de confronto, né, Provérbios, abre comigo por favor em Provérbios 18, 13. Mais um texto de Provérbios, só para a gente ler um texto. Provérbios 18, 13. 18, 13, diz assim a palavra de Deus: responder antes de ouvir é o quê? Estultícia e vergonha. Responder antes de ouvir, né? Eu sou pai, tenho 2 filhos, né? E a minha tendência de responder antes de ouvir é muito forte lá em casa, assim. Porque quando você chega em casa, os 2 brigaram, né? A gente fala assim, o que aconteceu? Os 2 vão ser disciplinados. Não, mas pais... Não. Aí depois conta pra gente o contexto e fala, tá, então foi assim. Então a gente aprende, vou te escutar primeiro agora para depois poder atuar aqui. E é vergonhoso você responder antes de ouvir, porque isso se torna um julgamento crítico e se torna uma falta de sabedoria. Então a tendência ao julgamento das palavras, de pequenas palavras, de frações simplesmente, e não do todo, e já dizer aquilo ali, sem ouvir o outro, sem ter os fatos apurados, isso pode se tornar um julgamento crítico. Aliás, é um julgamento crítico. Então você determina o caráter daquela pessoa a partir de uma palavra que você ouviu, e não de um todo que você tem a informação, e sentou para ouvir o que aquela pessoa está dizendo. E aí, nós às vezes preferimos dar a pior interpretação para as pessoas, né? A gente às vezes quase não fala, não, mas acho que fulano não faria isso. Fez sim. Fala, mas fez mesmo, porque olha, estou lembrando aqui de uns negócios. E aí a gente acaba então sempre dando o pior, né, das pessoas, apesar de saber que estamos num relacionamento pecaminoso, né, de pecado, mas sempre julgamos a pessoa pelo pior com relação àquilo que ela poderia fazer também. O terceiro e mais forte tipo, né, de crítica ou de julgamento que nós podemos fazer é julgar ou presumir o pior dos outros no sentido de motivação do coração. Aí é pior. Porque daí nós não só julgamos a nível de atitude, né, ou a nível da palavra, mas nós fazemos um julgamento e nós presumimos o pior daquela pessoa a partir de uma avaliação que nós fazemos do coração dela. E aí aquelas frases, fulano fez uma coisa boa. Fulano fez uma coisa boa, mas está fazendo o que agora? Para pagar os pecados? Porque é o que fez antes. Então a gente julga o coração daquela pessoa. Quer dizer, a gente se torna Deus. Esse é o perigo de brincar de Deus. Eu sei da motivação daquela pessoa. E quando a gente fala para alguém, não, eu sei que você não queria falar isso. A pessoa, não, mas eu sei que você não queria. Então nós colocamos no lugar de Deus para dizer, olha, você está dizendo isso, mas eu sei porque eu estou vendo o seu coração, eu estou avaliando o seu coração. Eu sou o seu Deus nesse momento.
Então, isso é perigoso para nós, porque isso traz a ideia de uma não reflexão a partir do próprio coração. Aqueles que conhecem os corações, segundo Samuel, aliás, primeiro Samuel, quando Samuel vai escolher um rei, um novo rei para Israel, ele escolhe quem? Aquele que é mais robusto, filho de Jessé mais forte. E aí então Deus diz o que para Samuel? O homem vê o quê? Mas Deus vê o quê? O coração. E se você levar em consideração a complexidade da dinâmica do coração de uma pessoa, você não tem, e eu também não tenho condições de avaliar um coração simplesmente por uma atitude que aquela pessoa fez. E inclusive Davi nos lembra disso no Salmo 139, ele fala: sonda-me e vê se há em mim algum caminho mau. Quer dizer, ele tinha a consciência de que ele mesmo não conhecia o seu coração. E quando você lê o livro de Salmos, você vê o salmista reclamando em todo momento, orando a Deus e pedindo assim: Senhor, estão fazendo tal julgamento sobre a minha vida, sobre quem eu sou, sobre o meu caráter, sobre a minha motivação. E aí o salmista se relaciona ali com o Senhor dizendo: mas eles não conhecem o meu coração. Quer dizer, ele questiona a boca daqueles que julgam a nível de coração, sem saber efetivamente o que há ali na intenção mais intensa e mais profunda daquela pessoa. Esses três tipos de julgamento, eles violam, o mandamento do Senhor de julgar corretamente as pessoas. Agora vamos falar a verdade. Quando você julga você, e quando eu me julgo, e quando eu julgo o outro, de que lado há mais graça? Vamos dizer que eu vou julgar o João, um nome aqui, João. Mas aí depois, quem pecou foi o Tiago. Eu vou julgar o Tiago, eu vou me colocar no julgamento. Qual que é a tendência da onde mas aonde há mais graça? É o Tiago. A graça é para mim. Então quando eu sou julgado por mim mesmo, eu digo: não, mas espera aí, gente, vocês não conhecem meu coração para me julgar. Não é assim a frase? Mas aí a gente conhece o coração do outro e julga o outro. Olha só como discrepância. Então esse tipo de julgamento é o que viola o mandamento do Senhor. Por isso a gente tem que tomar cuidado com essa fala de crentes de não julguem e nunca julguem em todo o tempo. Temos que tomar cuidado com essa fala, porque Deus nos manda julgar, com a fala de devemos julgar, mas também não devemos nos tornar julgadores críticos a ponto de lidar com o coração das pessoas nesse sentido. Esses julgamentos violam, o texto bíblico, o mandamento do Senhor. Em Tiago, capítulo 4, verso 11 e 12, diz assim: irmãos, não se caluniem, quem fala contra o seu irmão ou o julga, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, e aí o texto vai dizendo mais à frente. Você abriu comigo aí, em Tiago? Não? Pode abrir comigo em Tiago, só para você ver. E quando você julga a lei, então você se torna Deus, você se torna Senhor, você se torna juiz, o texto diz. Agora veja bem, esse julgamento condenado por Tiago é um julgamento crítico egoísta, aonde não considera o outro. E um dos problemas da igreja lá de Tiago é que os ricos chegavam: senta aqui do meu lado. Os pobres chegavam: senta aqui no estrado dos meus pés. Vocês têm um lugar inferior. Julgando pela questão econômica daquela pessoa, pela questão social daquela pessoa. E aí então o Tiago fala: olha, se vocês julgam assim, esse problema e outros aqui do texto, ele diz assim: você se torna juiz. E se você se torna juiz, nesse aspecto você julga a própria lei, que é a lei de Deus. Então você se torna um Deus. E aí é um problema. Quando eu, como eu disse, quero ser esse juiz que determina o final daquela pessoa a partir da experiência que eu tenho com relação a ela. Julgamentos críticos, eles são destrutivos e têm um preço muito alto. Julgamentos críticos podem causar grandes danos a relacionamentos na igreja, na família. Aquele homem que é julgado constantemente pela sua esposa,
a nível de coração e vice-versa, e filhos, e igreja. Isso dificulta o relacionamento e o estabelecimento do reino do Senhor como edificação. E uma atitude crítica também nos leva a exagerar muitas vezes aos erros dos outros. Então, quando nós não temos a informação correta, nós avaliamos de forma equivocada e exageramos muitas vezes a prática daquele irmão e daquela irmã. Não sei se você lembra, mas lá no texto de Pedro, 1 de Pedro, ele fala que o amor, ele encobre o quê? O amor encobre multidão de pecados. Naquele contexto que Pedro diz esse texto, né, ou fala essa frase, ele não está dizendo que o amor, ele simplesmente releva o pecado e não trata o pecado. A ideia ali de que o amor, ele esconde ou ele coloca sobre a multidão de pecados, a ideia que Pedro está usando ali no texto, é que o amor do julgamento não crítico, ele não tem a necessidade ou a inclinação de pegar aquele pecado e expor aquela pessoa de uma forma desequilibrada ou de uma forma desordenada. Então, o amor que encobre multidão de pecados é o amor que preserva, é o amor que se informa. Tanto que Jesus diz assim: se você vai dar a sua oferta e você lembra que alguém tem alguma coisa contra você, o que você tem que fazer? Deixa a sua oferta ali, você vai lá até a pessoa, colhe as informações, lida com os fatos, para aí então você fazer o quê? Voltar e oferecer a sua oferta. Perceba que isso envolve uma inclinação do coração. E sabia que julgar rápido também pode se tornar um hábito? Um hábito que nós desenvolvemos quando nós olhamos para alguém, quando nós vemos uma atitude de uma pessoa, a nossa tendência por hábito pecaminoso é julgar muito rápido essa pessoa. Pode ser que algumas vezes a gente tenha razão em coisas que estão ali aparentes, mas isso é um problema quando não é avaliado a partir da palavra de Deus, né? Quais são as raízes, ou algumas raízes do julgamento? Abre lá comigo em Tiago, capítulo 4, por favor. Tiago, capítulo 4, dos versos 1 ao verso 12. Eu não vou ler todos aqui agora, mas diz assim: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Então, um passo fundamental para se libertar de um julgamento crítico, né, de uma prática de julgamento crítico, é rastrear esse desejo da onde ele nasce. E segundo Tiago, capítulo 4, do 1 ao 12, né, as guerras, os rumores de guerras, enfim, as contendas que há no nosso coração, saem exatamente dos nossos desejos pecaminosos, da crença que nós temos, dos desejos que somos inclinados e da comunicação com que nós fazemos. Então, esses julgamentos, a sua raiz é muito mais profunda do que numa fala, do que no, eu tive essa percepção, mas não é assim. É a raiz, e Tiago vai dizer alguns elementos, do verso 1 ao verso 3, Tiago vai falar sobre o egoísmo, né? Quando outros atrapalham o que queremos, nós temos a ideia então de julgar aquela pessoa, criticamente, porque ela está atrapalhando um desejo particular nosso. Então, o egoísmo, ele é a raiz de uma crítica, ou de um julgamento crítico. Por que o egoísmo? Porque o egoísmo, ele não faz com que você olhe para si. O egoísmo, você olha para o outro e se compara como melhor. Segundo a diferença de Mateus capítulo 7, você tira a trave do olho do seu irmão, mas você fez um processo de autoavaliação primeiro. E aí então você vai conscientemente de quem você é diante de Deus, pecador, falho, necessitado de graça, e isso inclusive muda o tom com que nós falamos com outras pessoas. Então eu não vou num tom de julgamento, eu vou num tom de alguém que precisa ser confrontado, precisa ser ensinado, mas também precisa da graça de Deus, tanto quanto eu. Então quando há uma avaliação pessoal, como diz no Mateus 7, eu consigo então avaliar corretamente o outro, tá? Um segundo elemento que está na raiz do julgamento crítico é o orgulho, né? Versos 7 a 12, o orgulho é uma parte, é uma fonte também de julgamento crítico, né? Pensando que somos melhores do que outras pessoas. E nós podemos ter esse sentimento. Eu acho que existe aquela ideia assim, não, mas eu não me sinto melhor do que ninguém. Mas nós sentimos melhores do que as pessoas em alguns momentos da nossa vida, ou em muitos deles, né? Em como fazemos um trabalho, em como somos mais santos. Quando ouvimos que alguém pecou, a gente fala assim, eu nunca faria isso.
Isso já é um sentimento de ser melhor que o outro. Tanto que Paulo, em Romanos 12:3, ele nos alerta, dizendo assim: pense de vós o que é adequado, segundo a graça de Deus. Então, a tendência de pensar a respeito de mim mesmo de uma forma equivocada é muito grande. Em me sentir melhor do que o outro, em me sentir mais santo do que o outro, em me sentir mais preparado do que o outro. E aí então a raiz de um julgamento crítico também está embasado no orgulho que nós podemos ter, né? Como vimos antes aqui, quando nós fazemos isso, né, nós estamos então colocando o outro de forma inferior a nós. Enquanto o evangelho ele é o contrário disso, né? Eu devo tratar o outro com amor fraternal, tendo o outro superior a mim mesmo. Então eu tenho um relacionamento adequado com aquela pessoa. Um outro elemento que o texto coloca, que é uma das raízes do julgamento crítico, tá? É a insegurança, né? É a forma de medo e de temor que o homem tem, que está relacionado também com as inseguranças que ele tem no mundo de autossuficiência, né? Ou seja, você tem que ser o melhor em tudo, tem que fazer todas as coisas, tem que ser tudo em todo o tempo. E aí então, quando ele se sente ameaçado com essa realidade, ele pode julgar o seu colega de trabalho, pode julgar uma pessoa dizendo que talvez a capacidade dela não é tanta, em detrimento do que ele faz. Isso é um problema. A outra coisa também que está relacionado é a autopiedade, né? Lembra que Elias, quando estava fugindo de Jezabel, e Acabe, ele tem uma complexidade aí de autopiedade, e ele julga os profetas, a Deus e a nação, enfim, de uma forma equivocada. Lá em 1 Reis 19, quando ele diz assim: Senhor, só eu fiquei, todos os seus profetas morreram, Senhor, só estou sozinho aqui. E aí Deus fala o que? Olha, não é assim, você está julgando sem ter todas as informações. Deus tinha separado mais quanto? Lembram? 7.000 que não tinha dobrado os joelhos para Baal, nem beijado. Baal é o termo que é usado lá como um sinal de adoração. Então nós percebemos aqui que a autopiedade, né, pode se tornar uma ferramenta de julgamento, aonde tudo... vou dar um exemplo. Tem gente que tem mania de perseguição, não tem? Tudo que você fala, por que você quis falar assim comigo? Eu falei, não, mas eu só falei isso daqui. Não, mas o que você quis dizer quando você falou isso daqui? Eu tenho pessoa que tem dificuldade de ouvir uma crítica, porque ela acha que em todo o tempo as pessoas estão julgando, as pessoas estão, né, avaliando. E isso é um problema, porque a partir da autopiedade ela tem uma visão, uma imagem equivocada diante de si, né, de si mesmo e também do próprio Deus, quando ela está falando, né, e está julgando outras pessoas. Então devemos tomar cuidado com isso. E Deus, Ele pode nos tirar desse julgamento crítico que nós fazemos com as pessoas constantemente. E a forma de isso ser vívido, ou de vivenciarmos isso, é o próprio texto que fala a respeito de Mateus capítulo 7, que nós lemos, com relação a tirar a trave do olho primeiro, para depois tirar do outro. Eu quero ler um texto em Hebreus, abra comigo em Hebreus, por favor, capítulo 4, Hebreus 4, versículo 12 e 13, diz assim, Hebreus 4, 12 e 13, os últimos dois versículos que leremos. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e como espada, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. E note que o autor de Hebreus, ele fala a quem temos. Não é só um, dois, nós prestaremos conta. E a forma de aniquilar esse pensamento de julgamento crítico é entendermos que o nosso coração está desnudo diante de Deus. E que a palavra dele também passa ao meu coração. Quer dizer, ele mostra o meu coração. Quando o autor de Hebreus diz que ela é apta para dividir juntas e medulas, a ênfase do texto não é a divisão delas mesmas, mas é o poder que a palavra de Deus exerce em trazer algo que eu não posso e que você não pode.
Por isso que a centralidade da palavra de Deus é o que manifesta efetivamente o meu coração e o coração daqueles com quem eu convivo. E aí, ao retornar à palavra de Deus, ao olhar para a palavra de Deus, ao colocar a palavra como fundamento principal de revelação do coração, muito mais do que aquele comportamento que você vê, nos ajuda a sermos avaliados e confrontados de maneira correta, a tirarmos a trave dos nossos olhos. É isso que o texto de Mateus diz. E como eu disse lá, o tempo verbal é algo que considera que deve ser constante. Eu preciso, todos os dias, ter a palavra me quebrando, me alimentando, me ensinando, me consolando. Por quê? Porque se eu me avalio a partir do outro, eu vou me avaliar de forma incorreta. Se eu me avalio sem a palavra, eu vou cometer equívocos, eu vou deixar pontos cegos, o qual talvez eu esteja achando que eu estou muito bem em certas partes da minha vida, mas eu estou pecando contra Deus. Então, ao buscar a palavra de Deus, ela mostra para mim quem eu realmente sou. E aí, meus irmãos, ao vermos quem realmente somos, dificilmente vamos olhar para outros com um olhar de não misericordioso, porque nós vamos ver também que somos receptores da graça, do perdão, do amor, do cuidado de Deus. E aí então vamos sim confrontar o outro, devemos julgar, mas não criticamente, vamos julgar amorosamente. O mundo inventou um termo de crítica construtiva. Eu estou fazendo uma crítica construtiva, eu arrebento com você, mas depois eu tento te construir. Isso trazido para a vida do crente é, irmão, eu vou falar mal de você, mas é para orar. Isso é o lado crente dessa questão. A crítica bíblica é a crítica que aponta o pecado, mas lembre-se bem, todas as vezes que Deus apontou o pecado para o seu povo, Deus apontou o quê? Mudança, graça, misericórdia e transformação, não é isso? Ele aponta o erro, mas ele também aponta a esperança da mudança e da transformação. Então, como vencer e como sair desse perigoso jogo de querer ser Deus, como Tiago nos diz, e julgar o outro? Quando nós buscamos a palavra, quando nós sinceramente colocamos o nosso coração e permitimos que ela nos julgue corretamente, para que nós possamos então exercer, não altivez soberba sobre o outro, mas exercer um meio de poder contemplar os erros, mas também apontar para a graça, para a mudança e para a transformação. Então que Deus nos ajude a sermos irmãos e irmãs em Cristo, que não queiramos a desgraça ou a queda do outro, mas que sejamos, como a palavra de Deus diz, embaixadores, para levar o Evangelho, para confrontar, para sermos, como Paulo diz em Romanos, suporte para a vida de uma outra pessoa. Então que Deus nos ajude a fazer isso. Vamos orar? Deus, obrigado mais uma vez pela sua palavra, tão viva, tão eficaz. Obrigado por nos ensinar constantemente, Senhor. Ajuda-nos a vivermos assim, dependentes do Senhor, e avaliar corretamente o nosso coração. Nós carecemos do Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, todas as vezes que julgamos nossos irmãos e irmãs, pessoas muitas vezes a quem nem conhecemos, e damos um julgamento rude, frio, seco, sem ter todas as informações, sem conversar muitas vezes com as pessoas, mas por causa da inclinação pecaminosa, nós falhamos contra o Senhor e contra outras pessoas também, ó Deus. Dá-nos um coração humilde para reconhecer e para buscar ao Senhor em todo o tempo, e para que a palavra possa manifestar no nosso coração, e assim então vivemos para a glória do Senhor. Nós agradecemos por essa escola bíblica, obrigado por nos animar em todo o tempo com a sua palavra. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe vocês. Você também que está nos assistindo, Deus te abençoe. Nós finalizamos aqui a nossa escola bíblica dominical e logo mais às 19 horas nós temos o nosso culto aqui presencialmente. Se você fez inscrição, você virá. Se você estiver em outro estado, até em outro país, você pode nos acompanhar pelo canal da nossa igreja, da IPP TV. Então Deus abençoe a todos e uma boa tarde.